Bom, pessoal, vamos lá então. Começando agora a nossa quinta aula online, né? Hoje nós vamos começar uma saga, né, da geometria analítica. Então, começando com o primeiro tópico de geometria analítica chamado distância entre dois pontos. Então, vamos fazer aqui algumas analogias para a gente entender melhor. Primeiro, para a gente entender distância entre dois pontos, a gente tem que recordar lá do plano cartesiano. O plano cartesiano é a junção de dois eixos, né? O eixo que fica na vertical a gente chama de eixo das ordenadas e o eixo que fica na horizontal chama de eixo das abscissas. Em alguns livros a gente chama de eixo X e eixo Y, tá? E temos que entender sobre os quadrantes, né? Olhando sempre no sentido anti-horário. Nós temos aí o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro e o quarto quadrante. Lá na frente vocês vão ver que esses quadrantes ajudam a gente a resolver alguns exercícios. Bom, então, se a gente vai basear a distância entre pontos, né, no plano cartesiano, vamos ver como é que isso funciona na prática. Então, nós temos aqui o eixo das abscissas, então fiz aqui um eixo na horizontal, e vamos fazer um eixo aqui na vertical, chamado eixo das ordenadas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar um par ordenado. O que seria esse par ordenado? O par ordenado são dois valores que representam os eixos. O primeiro valor sempre vai ser o que está no eixo X, a gente aprende isso desde o nono ano. E o segundo valor sempre o que está no eixo Y, tá? Vamos lá, então, o primeiro ponto que eu quero marcar aqui é o ponto A. No ponto A, eu quero que você marque no plano cartesiano as coordenadas 2 e a coordenada 3. Então, vamos recordar isso. Então, olha só, se o 2 é o valor que está no X, então vamos lá, está aqui o 2, certo? E agora eu quero marcar a coordenada 3 lá no eixo Y. Então, está aqui a coordenada 3. Então, a gente vai fazer aqui um tracejado paralelo aos eixos, formando aqui um quadrado ou um retângulo. No encontro dessas linhas imaginárias, a gente vai marcar então aqui o ponto A. Próximo ponto que eu quero marcar é o ponto B, né? Coordenada 2 e menos 2. Então, se eu for analisar, ó, o primeiro valor é o 2, então continua tá aqui, ó, é o 2. E o outro valor é o menos 2, então menos 2 no eixo Y, está aqui embaixo. Então, traçando aqui, ó, uma linha paralela aos eixos, vai formar aqui um retângulo, né? Na junção desse retângulo, a gente tem aqui, ó, o ponto B. Continuando aí, vamos marcar agora um ponto C. O ponto C, eu dei coordenadas menos 4, então eu vou marcar menos 4 no eixo X e menos 2 no eixo Y. Muito bem, então menos 4 e menos 2. Então, ó, uma linha paralela aos eixos. Aqui também, mais ou menos uma linha paralela ao eixo. Então, na hora que eu encontro aqui, eu tenho menos 4 e menos 2. Esse aqui é o ponto C. Continuando, o ponto D, eu quero marcar no menos 3, está aqui no eixo X, e no 5, está lá em cima. Então, eu vou traçar aqui no menos 3, eu vou traçar uma linha paralela ao eixo, está lá em cima. E aqui outra linha paralela ao eixo X. Tá curtinho, mas aqui, ó. Esse aqui é o encontro, então aqui eu vou marcar o ponto D. Continuando, a coordenada E. O ponto E, eu tenho uma coordenada que eu marquei aqui como 0 e uma como 2. Então, que significa o quê? Que a coordenada 0 é no eixo X. Então, eu vou supor que o eixo X não existe. Porque você está marcando 0 é porque ela vai estar na origem, bem aqui, ó. Então, eu vou marcar o ponto E em cima do 2, aonde? Lá no Y. Onde é que está o 2? O 2 está aqui, ó. Então, aqui eu vou marcar a coordenada E, tá? Então, quando tem o 0, é só você imaginar que é como se esse eixo X aqui não existisse. Então, eu vou marcar o ponto em cima do 2 lá na coordenada Y. Veja outro exemplo, ó. O F é 4 e 0. Então, qual que eu não tenho? Essa coordenada aqui, a coordenada Y. É como se eu não tivesse a coordenada Y. Então, eu vou marcar em cima da onde? Do 4, aonde? No eixo X. Então, tá aqui, ó, 4 no eixo X. Então, marcando esse ponto aqui, esse aqui é o ponto F. Tá? Bom, é assim que a gente vai marcar os pontos. Agora, o que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar a distância entre esses pontos. E vamos estudar elas de três maneiras. Vamos ver como é que vocês aprendam essas três maneiras. Bem devagar para vocês entenderem. Então, tá aqui. Esse aqui é o gráfico que a gente acabou de marcar. Então, a gente marcou
6 pontos. Então, vamos calcular a primeira distância. Eu quero calcular a distância entre o ponto A e o ponto B. Então, tá aqui, ó, fiz uma reta em vermelho para simbolizar. Observe que eu já deixei aqui o plano em quadriculado para você entender. Vamos supor que cada quadradinho desse tem 1 centímetro. Então, aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu posso dizer, ó, que a distância de AB é igual a 5 centímetros. Fácil, né? Quando a gente olha no gráfico, né? Mas vamos supor que a gente não tinha um gráfico para se orientar. Como é que a gente faz? A gente vai pegar a distância do A até o eixo. No caso aqui, ó, o que acontece aqui? A gente tem o ponto A e B sendo ligado por uma reta que está na vertical. Então, a gente vai analisar o seguinte, ó. Se está na vertical, qual é a distância que ele está do eixo X? Então, o ponto A está a uma distância de quantos quadradinhos? 1, 2, 3. 3. E o ponto B está a uma distância de quanto? De 2. Então, vamos lá. Ó. Bom, como é que eu sei que são esses sem olhar nos quadradinhos? Eu vou olhar aqui, ó. O A está a que distância da origem? O A está a 3 centímetros da origem. A origem é o ponto zero. Então, 3 centímetros da origem. E o ponto B está a que distância da origem? Está a menos 2 centímetros da origem, porque ele está na parte negativa. Então, como é que a gente calcula essa distância? A gente vai subtrair as duas distâncias. Ó. Essa aqui é a distância do ponto A e essa aqui é a distância do ponto B. Então, o que a gente vai fazer assim, ó, é A menos B. Qual é a distância do A? A distância do A é 3. Pronto. Qual é a distância do ponto B? A distância do ponto B é menos 2. Então, subtraindo aqui, ó, substituindo, né, na verdade, ó, o ponto B por menos 2. Por isso ficou assim, ó, menos, que é a diferença entre eles, e menos, que é do menos 2 lá do exercício. Então, fica 3, esse menos com esse menos fica mais, né? Então, 3 mais 2 dá um total de 5. Então, para a gente subtrair, para a gente calcular a distância de dois pontos que está na vertical, a gente tem sempre que olhar qual é a referência dele, ou seja, qual é a distância desses pontos em relação à origem. Então, eu matei a pau aqui, ó. O A está a 3 centímetros da origem e o B está a menos 2 centímetros da origem. Vamos fazer mais um exemplo para vocês entenderem. Aqui a gente tem, ó, distância entre os pontos B e C. Vamos ver onde está B e C? Opa, B e C agora está na horizontal. Então, vamos lá. Qual é a distância do ponto B da origem? Tá? Qual é a distância? Então, aqui a gente já sabe que o ponto B até a origem está a uma distância de 2. Aqui é porque não dá para ver, mas aqui tem um 2 aqui, ó. Então, o B está a essa distância da origem. Ele está a 2 centímetros da origem. Então, eu sei que o B está a 2 centímetros da origem. E o C está a quantos centímetros da origem? Aqui, ó. O ponto C está aqui, ó. Menos 4 centímetros da origem. O C está distante na horizontal, né? Está distante menos 4 centímetros da origem, tá? Então, como é que eu vou calcular essa distância? Eu vou subtrair o B do C. Então, eu vou pegar lá a distância B menos C. Ou o contrário, poderia ser C menos B. A ordem não importa. Então, na hora que eu vou subtrair, ó, qual é a distância B? A distância B é 2. Qual é a distância C? A distância C é menos 4. Então, eu vou subtrair os dois. Então, vai ficar assim, ó, 2, esse menos com esse menos fica mais 4, que dá um total de 6 centímetros. Ah, professor, por que fica 2 sinal de menos? Porque você tem que subtrair as duas distâncias, no caso aqui o B e o C, e lembrando que uma dessas coordenadas aqui, ó, era negativa, é menos 4. Ó. A que distância o C está da origem? Menos 4. A que distância o B está da origem? 2. 2. Então, se eu contar os quadradinhos, ó, qual é a distância de B até C? Ó? Tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que a distância é 6 centímetros. Então, se você fizer o gráfico, é óbvio, né? No gráfico é mais fácil, você vai olhar os quadradinhos, né? Mas nem tudo a gente faz olhando em gráfico, né? Nem tudo a gente tem que fazer olhando no gráfico. Então, vamos calcular, por exemplo, uma outra distância que não está nem na vertical, nem na horizontal. Ela está inclinada.
é a distância de AC. Olha, a distância de AC é essa linha aí que está inclinada. Como é que a gente resolve essa distância? Para isso, a gente vai ter que olhar que o triângulo ABC ele é retângulo. Olha só, se eu observar aqui, ó, o triângulo ele é retângulo. Se ele é retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Como é que funciona o teorema de Pitágoras? Eu vou pegar a hipotenusa e elevar ao quadrado. Então, quem faz papel de hipotenusa é a distância AC. Então, a distância AC, né, que é essa distância aqui, ó, então essa distância AC é a minha hipotenusa, eu vou elevar ao quadrado. E a distância AB, essa aqui é a distância AB, e essa aqui é a distância BC, seriam os catetos, que eu também vou elevar ao quadrado. Só que eu já calculei eles, né, ó, a distância AB eu calculei aqui em cima, que é 5, e a distância BC eu calculei aqui embaixo, ó, que é 6. Eleva ao quadrado, né? Dá 25 e 36. Aí esse quadrado vai passar para o outro lado em forma de raiz quadrada. Tá? Então, somando aqui vai dar 61. Aí eu passo em forma de raiz quadrada. Raiz quadrada de 61 é aproximadamente 7,81 centímetros. Então, olha só. Para a gente calcular a distância quando é na diagonal, eu tenho que usar o teorema de Pitágoras. Ou seja, eu tenho que encontrar um triângulo retângulo para a gente poder usar o teorema de Pitágoras. Por isso que fazer o exercício olhando no gráfico talvez facilita mais, porque o gráfico vai te ajudando. Mas se eu não quiser usar o gráfico, né, para poder resolver uma distância entre dois pontos, qual é a saída? Aí a saída é a gente demonstrar uma fórmula para isso. Então, para isso eu fiz aqui um gráfico para a gente entender. Ó, nesse gráfico eu tenho aqui o eixo, né? Então esse aqui é o eixo X, tenho aqui o eixo Y, e eu marquei 3 pontos, A, B e C. E agora eu quero calcular a distância entre eles. Então, mas eu não vou usar números, né? Vamos usar letras para demonstrar uma fórmula. Então, aqui eu vou chamar de x1, aqui eu vou chamar de x2, para não colocar números, tá? Aqui eu vou chamar de y1, lá em cima eu vou chamar de y2. E agora vamos calcular primeiro as coordenadas. As coordenadas de A, então, ficou x1, né? x1 e aqui y2, tá aqui. As coordenadas de B, x1 e y1. Então, são as coordenadas. Lembre-se que as coordenadas sempre são os valores de x, depois o valor de y. E a coordenada de C ficou x2 e y1. Então, tá aqui as coordenadas. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Fazer o mesmo cálculo que eu fiz anteriormente com números, só que agora a gente vai usar apenas essas letras aí. Ó. Então, vamos lá? Primeiro, a distância de AB. A distância de AB é só pegar a distância de A até B. É só pegar o valor que está mais longe da origem, que é o y2, e subtrair com outro valor que está distante da origem, que é y1. Então, é só subtrair os dois. Como não são números, né, o resultado vai dar ele mesmo. Ok. A distância BC. A distância BC, eu vou pegar o valor mais distante de C, da origem, que é x2, e o valor mais distante da origem, menos distante da origem, né, que é o de B, que é o x1, e subtrair eles. Lembra que a gente faz isso? A gente subtrai os dois valores. Então, ó, x2 menos x1. Aí vai dar ele mesmo, que são letras. Aí você vai perguntar, professor, eu posso fazer o contrário? Poderia ser x1 menos x2? Poderia. A ordem aqui não importa. Tanto faz ser x1 menos x2 quanto x2 menos x1. A ordem não importa. E o que significa essas duas barrinhas? É só para mostrar que os resultados sempre vai dar positivo, porque eu estou falando de distância. Tá? E agora vamos calcular a diagonal. Né? Essa diagonal aqui, a gente vai ter que usar o teorema de Pitágoras. Lembra que essa diagonal aqui forma um ângulo aqui, ó, de 90, então aqui forma um triângulo, um retângulo. Então, vamos usar o teorema de Pitágoras. Então, AC é a minha hipotenusa e vamos substituir, então, os catetos. Então, o que eu tenho aqui? Ó? O primeiro cateto é esse parênteses, então eu substituí aqui. E o segundo cateto, né, que é a distância de BC, é esse outro resultado aqui. Ó. Então, eu substituí ele aqui. E pronto. Ó. Essa aqui é a formulazinha para a gente achar a distância de qualquer ponto. Mas eu posso melhorar ela. Ó. Eu posso pegar o quê? Esse 2 que está aqui, certo? E passar em forma de raiz quadrada. Então, ficou assim, ó. A distância entre AC é só pegar
as coordenadas de y, olha lá, y1, y2, e subtrair e elevar ao quadrado. E as coordenadas de x, subtrair e elevar ao quadrado. Em qualquer ordem, tá? Isso aqui não importa a ordem. Ou ainda, eu posso inverter, ó. Em vez de colocar o y no primeiro parênteses, que é y no início, eu posso pôr ele colocar em segundo, ou seja, eu só trocar essa ordem aqui, ó. Não importa. Por quê? Porque eu estou somando, então não importa a ordem que fica. Então aqui, ó, eu posso começar com x, somando, subtraindo x, subtraindo os y e elevando ao quadrado. E o resultado eu tiro a raiz. E eu posso colocar aqui também fora de ordem. Poderia ser aqui, ó, x1 menos x2. A ordem aqui também não importa. Por quê? Porque depois que eu elevo ao quadrado, fica tudo positivo. Vamos ver um exemplo na prática? Olha só. Eu tenho aqui, então, o exercício anterior. Vamos calcular, então, agora a distância de BD. A distância de BD, olha só onde está essa distância. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, usando a fórmula, é ver qual é a coordenada de cada um deles. Então, a coordenada de B é 2 e menos 2. Tá? Aqui, ó. 2 e menos 2. Essa é a coordenada de B. E a de D é menos 3 e 5. Vamos ver, ó. É menos 3, lá, de D e 5. São as coordenadas do ponto D. E agora a gente vai fazer o quê? Pegar a fórmula é essa. Lembrando que a ordem aqui não importa. Então agora a gente vai substituir, olha só. Quem é o y2? Eu coloquei menos 2, então olha só. Eu estou chamando esse carinha aqui de y2 e esse carinha aqui eu estou chamando de y1. Professor, mas eu posso inverter? Pode, não tem problema. Então o que eu fiz aqui? Ó? y2 é menos 2. Menos, tá aqui o menos, ó. E o y1 é quanto? 5. Tá aqui o 5, tá? Só para você ver que eu substituí corretamente. E agora, quem é o x2? x2 eu chamei de 2, então esse carinha aqui eu estou chamando ele de x2. Ah, professor, mas se eu não quiser chamar esse aqui de x2, você pode chamar esse aqui de x2. A ordem não importa. O importante é que esse aqui é um x e esse aqui é outro x, e eu tenho que subtrair os dois. Então, ficou 2 menos, o outro x é menos 3. Agora é só fazer continha. Ó. Menos 2 com menos 5 vai dar menos 7. Esse menos com esse menos aqui ó, vai dar mais. Então, 2 mais 3 dá 5. Eleva ao quadrado. Ó. 7 ao quadrado é 49, 5 ao quadrado é 25. Ok, agora é só somar. 49 mais 25 deu 74. E a raiz quadrada de 74 dá aproximadamente 8,6. Se você quiser também, você poderia fazer assim, ó, 74 é o mesmo que 2 vezes 36, não é? Porque se você dividir 74, multiplicar o 36 duas vezes, não vai dar, né? Então, como é que você pode fazer? Você pode pegar o 74, divide por 2, então vai dar 37. Então, é 2 vezes 37, mas não vai dar certo. Enfim, você pode fazer na calculadora ou você pode simplificar a raiz se ela der para ser simplificada. Por exemplo, se tivesse dado o número raiz de 50, eu sei que a raiz de 50 é 2 vezes 25. Então, eu posso tirar a raiz de 25, que é 5, e a raiz de 2 eu não sei. Então, ficaria 5 vezes raiz de 2 centímetros. Poderia ficar desse jeito, mas é opcional, tá? Então, usando a fórmula, é desse jeito que a gente calcula. Vamos ver mais um exemplo aqui para a gente entender melhor. Olha só esse exemplo. Sabendo que P é um ponto, tá? O ponto P tem essas coordenadas, ó. Essa aqui é a coordenada x e essa aqui é a coordenada y. Pertence ao segundo quadrante. Agora vamos entender aquele negócio dos quadrantes. Determine os possíveis valores reais de t. Então, aqui eu tenho um valor t aqui, ó. Certo? Então vamos lá, vamos entender o que é isso. Primeira coisa é entender esse segundo quadrante. Então observe. O primeiro quadrante só vai aparecer pontos que têm coordenadas positivas, ó. Aqui é tudo positivo. Positivo, positivo. E ali para cima, tudo positivo. Então, o ponto que está aqui nesse primeiro quadrante vai ter coordenada sempre positiva. A gente chama assim, ó, mais, e aqui outra coordenada positiva. Aqui é tudo negativo, ó, menos, 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 menos. E aqui para baixo também, ó, menos, 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 menos.
Então, no terceiro quadrante, eu vou ter coordenadas tudo negativo, ó, menos, e a outra coordenada aqui é menos. Lembrando que essa aqui é x e essa aqui é y. Então, as coordenadas são negativas para ficar aqui nesse terceiro quadrante. E o ponto, como ele quer que esteja no segundo quadrante, esse ponto P está mais ou menos aqui, ó, no segundo quadrante. Então, esse ponto P, ele vai ter uma coordenada específica. Vamos ver qual vai ser essas coordenadas. Ele vai ter, então, uma coordenada negativa, que primeiro eu coloco os valores de x. Então, o valor de x é negativo. E depois ele vai ter uma outra coordenada positiva. Aqui, considero ela aqui positiva, certo? Bom, para que isso serve? Porque olha só, se eu sei que uma é positiva e outra é negativa, eu vou analisar o nosso ponto P. Qual é a primeira coordenada aqui? Não é o x? Quem é o x? O x é 2t mais 2, que é essa primeira parte aqui, ó, que está separada por vírgula, tá? Essa primeira parte aqui não é o x. Esse x ele não é negativo? Sim, se ele é negativo, ele tem que ser um número menor do que quem? Que zero. Lembra lá do reto numérico? Ó, se eu tenho lá, ó, menos 2, vírgula, né? Menos 1, 0, 1, 2, etc. Então, quem está atrás do zero é coisa negativa, quem está à frente do zero é coisa positiva. Então, se isso aqui eu quero que seja negativo, ele tem que ser menor do que zero, ok? Aí é só fazer a continha, né? Eu pego 2 que está positivo, ele vai para o outro lado negativo, certo? Aí eu passo esse 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Eu chego a essa conclusão aqui, ó. T é menor, sinal de menor, do que menos 1. Em contrapartida, essa outra parte aqui, ó, do ponto, ele é o y. E esse y, ele é o quê? Por ele estar no segundo quadrante, ele é positivo. Se ele é positivo, ele tem que ser um número maior, ó, o símbolo aqui, ó, maior do que zero. Então, eu posso pegar menos 3 menos 6 e colocar maior do que zero. Agora é só fazer continha, ó. Passo 4 para o outro lado. Esse 6, né? Não é um 4 aqui, não é um 4, aqui é um 6, tá? Copiei errado, aqui é um 6. É menos 3t menos 6. Aí eu passo 6 para o outro lado, que está negativo, bem positivo. E eu multiplico por menos 1 para trocar esse sinal, porque ele não pode ficar negativo. Em contrapartida, quando eu multiplico por menos 1, a desigualdade também muda. Ó, se era maior, a desigualdade fica o quê? Menor. Então, aqui era negativo, ficou o quê? Positivo. E onde era positivo, que não tinha sinal, fica negativo. E aí esse 3 eu passo ele dividindo. Ó. Passando 3 dividindo, fica menos 6 dividido para 3, vai dar t menor do que menos 2. Aí você vai perguntar, professor, por que mudou o sinal? Porque olha só, se eu pegar esse aqui e fizer isso, ó, menos 2, ele é menor do que 5. Menos 2 é menor do que 5. Se eu multiplico por menos 1, o que vai acontecer aqui? Eu vou trocar o sinal. Aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 5. Aí eu não posso manter o sinal, porque se eu colocar assim, ó, fica 2 menor do que menos 5? Não, né? Então eu tenho que fazer o seguinte, ó, trocar o sinal para dizer que o 2 é maior que menos 5. Por isso que quando a gente multiplica por menos 1, eu tenho que inverter esses sinais, ok? Então, olha só, cheguei aqui em duas respostas, né? Cheguei aqui em duas respostas, mas as duas são respostas do exercício, vamos ver? Aí eu vou ter que fazer o seguinte, vamos analisar. Imagina uma reta numérica. Aqui é o ponto de origem, 0. Aqui vamos chamar de menos 1. Então, e aqui é 1. Aqui é 2. E aqui é 2. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que o resultado de t, olha nessa perspectiva aqui, o resultado de t, deixa eu pegar de outra cor aqui, é qualquer valor menor do que menos 1. Então, seria do menos 1 para trás, ó. Seria qualquer coisa aqui, ó, daqui para trás, certo? Em contrapartida, esse carinha aqui, ó, é menos 2. Eu estou dizendo o que aqui nesse exercício? Que t é menor que menos 2. Beleza, o menos 2 está aqui atrás. Esse aqui é o menos 2. Então, eu estou dizendo que, nesse caso aqui, o t é todos os resultados daqui para trás. Ou seja, qual é a resposta? É qualquer valor menor do que menos 1. Por quê? Porque esse resultado aqui já está afirmando que deu aqui, ó.
Então, serve menos um, não, quer dizer, serve qualquer valor menor do que menos um. E assim sucessivamente. Então, por isso que a minha resposta ela tem que ser dada assim, ó. A resposta é um t que pertence aos reais, ou seja, um número real, e esse t é apenas menor do que menos um, porque quando ele for menor que menos um, ele vai englobar tudo que está aqui atrás do menos um, inclusive engloba isso aqui também, ó, t menor que menos 2, inclusive o menor que menos 2 também está junto, tá? Bom, para tentar melhorar essa explicação, vamos analisar se tivesse uma segunda hipótese, por exemplo. Se P tivesse no quarto quadrante, ou seja, em vez do segundo fosse o quarto, o que ia mudar? Ia mudar aqui, ó. Que no quarto quadrante, tanto esses valores aqui no quarto quadrante seria o quê? Esse quarto quadrante aqui teria o quê? Os valores de x positivo, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, o valor de x seria positivo e os valores de y seria negativo, tá? Esses aqui são os valores de y. Então, o que iria mudar? Ia mudar os sinais. Vamos ver os sinais? Ó, os sinais não iam estar assim. O que ia acontecer? Esse sinal aqui não ia ser esse. Aí o sinal seria t maior que menos 1, porque ó, o primeiro valor seria positivo, certo? E esse outro sinal seria esse. Você já apagar aqui, ó. Esse sinal seria assim, ó. Em vez de ser t menor do que menos 2, seria t maior que menos 2. Aí o que ia mudar? Se eu colocar na reta, né? Se eu colocar na reta, seria o valor aqui, ó, menos 1, o valor aqui menos 2, aqui o valor 0. Então, seria todos os valores maiores que menos 1 e, então, seria esses valores aqui, seria qualquer valor maior que menos 1. E também teria esse aqui, ó, qualquer valor, aqui está o menos 2, maior que menos 2. Aí eu te pergunto, quais são nessas duas retas que repete ao mesmo intervalo? Repete a partir desse ponto aqui, ó, do menos 1. Então, esses valores aqui repetem nas duas retas. Então, a resposta seria, então, um t que pertence aos reais, tal que esse t tem que ser apenas maior que menos 1, certo? Bom, se ainda não entendeu, vamos fazer uma outra situação hipotética. Ó, outra situação hipotética. Vou apagar aqui. Agora vamos supor que em vez de estar no terceiro, esteja no quarto, esteja no terceiro quadrante. Se está no terceiro quadrante, então aqui eu vou ter tudo negativo. Menos e aqui menos. São tudo valor negativo. Aqui que ia mudar? Aqui continuaria a mesma coisa. Por quê? Porque é menor, né? Então continuaria sendo menor. E essa outra aqui que seria positivo ficou negativo, então vai trocar. Então, ao invés de ser esse sinal, seria esse. Então, vamos montar aqui agora essa situação. O que eu ia ter? Eu ia ter aqui o menos 1 e eu ia descobrir que a minha resposta é daqui para trás. Ó. Olha lá, t é menor que menos 1. E aqui eu ia ter outra reta no menos 2. Menos 2 está aqui. Ó. E eu ia descobrir que a minha resposta é daqui para frente. Ó. É o infinito. Por quê? Porque aqui t é maior que menos 2. Aí eu pergunto, olhando nessas duas retas, onde é que os intervalos se repetem? Observe que os intervalos, eles se repetem nesse pedacinho aqui, ó. Pode observar que esse intervalo repete tanto na primeira reta quanto na segunda. Então, eu posso dizer o quê? Que o meu t válido tem que valer para as duas retas, ele fica aqui no meio. Então, eu vou dizer o quê? Que o meu t tem essa característica aqui, ó. Vou apagar aqui para você ver. Eu tenho o quê? Que o meu t, ele tem que ficar entre os dois. Vamos desenhar aqui de novo. Eu tenho aqui, ó, menos 1. E eu sei que o intervalo é menor, tá? Para trás. E agora eu tenho aqui, ó, o menos 2. E eu sei que vale para frente, porque ele é maior. Tá vendo aqui, ó? Maior. Aí, olha só. Essa parte aqui repete nas duas retas ao mesmo tempo. Nessa parte aqui só repete na parte de baixo, tá? E aqui, ó, se eu continuasse, aqui o intervalo só repete na parte de cima, não ia repetir na parte de baixo. Então, esses dois pedaços repetem nas duas retas ao mesmo tempo. Então, o meu t está aqui no meio, ou seja, ele está entre o menos 2 e o menos 1.
Por isso que o t ele ficou aqui no meio, ó, entre o menos 2 e o menos 1. Aí a gente usa essas desigualdades aqui. Ó. O t ele é maior do que menos 2 e esse mesmo t ele é menor do que menos 1. Então, essa aqui seria a resposta para essa situação. Tá? Depois vocês veem com calma aí, vocês vão entender melhor. Vamos continuar então. Aqui é o exemplo do livro, tá? Da página 96. Então, olha só, o que seria a palavra equidistante? Equidistante significa mesma distância. Então, ele está perguntando o seguinte, qual é o valor desse ponto A, sabendo que PA e PB são equidistantes? Então, ele está dizendo o seguinte, ó, que a distância de P até A é igual a de P até B. É como se fosse uma reta. Deixa eu colocar aqui em cima para você ver. É como se fosse uma reta. E aqui eu tivesse o ponto A, e aqui eu tivesse o ponto B, e aqui no meio eu tivesse o ponto P. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, que essa distância aqui, ela é igual a essa distância. Por isso que eu falo que a distância de PA é igual a de PB. Se são iguais, eu vou usar a fórmula, certo? Lembra da fórmula? Então, vamos lá. Jogando na fórmula, eu vou fazer o quê? Como é que é a fórmula? Deixa eu só lembrar ela aqui, ó. Você vai subtrair o x e elevar ao quadrado. E depois você vai somar e vai subtrair os y e elevar ao quadrado. Vai fazer isso. Então, olha só. Aqui, quem é os pontos? É o P e o A. Então, vamos olhar para o P e para o A. Deixa eu apagar aqui para todo mundo enxergar direitinho. Olhando para o P e para o A. Quem é o X aqui? É o A, o Azinho e o 3. Então, eu vou pegar os dois e subtrair, ó, A menos 3. E aqui eu vou subtrair os y. Então, o y é quem? É o 2 e o 1. Então, eu vou subtrair os dois, ó, 2 menos 1. Mesma coisa para o outro. O outro agora aqui, ó, é PB. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o A, que é o x, e subtraindo 2, que é o outro x. Então, ficou A menos 2, ó. Certo? E agora eu vou pegar o 2, que é o y, e subtrair do 4, que é o outro y. E agora é só fazer continha. Ó. Lembre-se, eu coloquei o sinal de igual, porque os dois têm que ser igual, tá? Então, para fazer continha, a gente tem que pensar o seguinte, ó, se tem raiz dos dois lados, é só elevar os dois lados aqui ao quadrado, porque se é uma igualdade, ó, você pode elevar os dois lados ao quadrado e cortar quadrado com a raiz, quadrado com a raiz. Por que eu posso fazer isso? Porque tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu posso fazer do outro, tá? Se eu fizer isso, eu tiro as duas raízes. Pronto, tirei as duas raízes. Agora é só resolver os parentes que dá para resolver. Quais são os parentes que dá para resolver? Esse carinha aqui dá para subtrair e esse carinha aqui também. Então, ó, aqui 2 menos 1 vai dar 1, né? E aqui, ó, 2 menos 4 vai dar 2 menos 4 vai dar menos 2. Deixa eu só corrigir aqui, ó, que não é 4. Então, fica, tá certo, né? Porque é o seguinte, 2 menos 1 vai dar 1, aí vai ficar 1 elevado ao quadrado. Então, 1 elevado ao quadrado vai dar o quê? 1 elevado ao quadrado vai dar 1. Tá aqui. E 2 menos 4 dá menos 2. Aí vai ficar menos 2 elevado ao quadrado. E menos 2 elevado ao quadrado é quanto? 4. Ok? Por isso que aqui deu 4. E agora aqui, ó, resolve os parênteses. Ó. A menos 3 elevado ao quadrado é um produto notável. Vamos entender de onde eu tirei esses valores. Ó. Esse aqui, ó. Eu peguei o quê? O A menos 3 e elevei ao quadrado. E levar ao quadrado é a mesma coisa de multiplicar ele por ele mesmo, né? Então, é A menos 3 vezes A menos 3. Quem não lembra da regrinha, né? Então, aqui você vai fazer o quê? Distributivo, ó. A vezes A. Então, você vai colocar lá, ó, A ao quadrado. A vezes menos 3, menos 3A. Menos 3 vezes A, menos 3A. Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Então, aqui vai ficar, ó, A ao quadrado, soma o que está aqui no meio, vai dar menos 6A, mais quem? Mais 9. É esse resultado aqui, ó, que eu destaquei aqui para você, certo? Mais um, repetir. Fiz a mesma coisa com esse, tá aqui, ó, o resultado, e somei com 4. Bom, depois o que eu posso fazer? Ó? Eu vou pensar, se A ao quadrado está positivo, se eu passo ele para cá, ele não vai negativo, então eu vou cortar ó, esse A quadrado com A quadrado.
Agora eu vou passar os A's para um lado e número para o outro. Então, olha só. Esse menos 4A, passa ele para o outro lado, fica mais 4A. Aqui eu vou somar, ó, 4 mais 4 deu quanto? 8. E aqui, ó, 9 mais 1 é 10. Passa para o outro lado, vai o quê? Menos 10. Muito bem. Agora é só juntar aqui, ó, menos 6 mais 4 dá menos 2 e 8 menos 10 dá menos 2. E divide agora, né? Um pelo outro. Lembrando que posso multiplicar aqui por menos 1, aí vai ficar, ó, 2A igual a 2, tanto faz. Ou poderia ficar assim, ó, A igual a menos 2 dividido por menos 2. Sinais desiguais dá positivo, então vai dar 1, de qualquer forma. Então essa aqui é a resposta, ok? Bom, então é assim que a gente vai lembrar. Lembrando sempre que equidistante é a mesma distância. Então você vai igualar a fórmula duas vezes. E aqui tem esse exercício aqui, ó. Demonstre que o triângulo ABC é isósceles. Bom, então ele já está resolvido no livro, eu só vou mostrar a resolução aqui para vocês. Olha só, como é que eu sei do triângulo? Eu sei o seguinte, ó. Triângulo isósceles é aquele triângulo que tem dois lados iguais. Então, o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que calcular o seguinte. Eu sei aqui que essa aqui é a distância de A até C e aqui é a distância de A até B. Aí eu tenho que descobrir o quê? Para eles ser isósceles, esses dois lados eles têm que ser iguais. Aí como é que eu sei então se um triângulo ele é isósceles ou não? Eu tenho que calcular todas as distâncias possíveis. Quais são as distâncias? É de A até B, né? Tá aqui, ó. A distância de A até C, ou seja, de A até B e de A até C. E depois a distância entre BC. Se eu encontrar dois valores iguais, mostra o quê? Que o triângulo ele é isósceles. Então, o que eu encontrei aqui no cálculo? Eu encontrei aqui, ó, A, vamos supor aqui, ó, B, C. Eu encontrei que de A até B, de A até B é 3 raiz de 2. Eu encontrei de A até C, eu encontrei raiz de 17. E de B até C, raiz de 17. Conclusão que eu chego, que esses dois lados, ó, esse lado e esse lado, eles são iguais. Se eles são iguais, o triângulo é o quê? Isósceles. Para ele ser isósceles, ele tem que ter dois lados, o quê? Iguais. E como é que eu cheguei a essa conclusão? Eu joguei na fórmula. Vamos de novo, lembra na fórmula. Ó, distância é igual a raiz quadrada da subtração do x mais a subtração dos y elevado ao quadrado. Então, eu sei que todo ponto tem x e tem y. Então, na hora que eu peguei aqui A e B, então eu estou subtraindo primeiro o x, que é menos 2 e menos 5, tá aqui, ó. Por que ficou 5 e mais 2? Porque eu peguei aqui, ó, o menos 5, que é esse valor, e o menos 2, e subtraí. Então, aqui chocou dois sinais, ó. Quando choca esses dois sinais, ó, menos com menos fica o quê? Mais. Tá? Aí fica menos 5 mais 2, dá menos 3 elevado ao quadrado, dá o quê? 9. Aí a mesma coisa que eu fiz com os demais. Então, o exercício é bem simples, é só você ir pegando os valores de x e subtraindo e elevando ao quadrado, mais os valores de y subtraindo e elevando ao quadrado. Então, eu cheguei aqui em duas respostas. Só lembrando, ó, que a raiz de 18 é porque isso aqui é a mesma coisa de eu escrever 9 vezes 2. A raiz de 9 é quanto? 3. A raiz de 2 não tem. 9 vezes 2 não é igual a raiz de 18. Então, eu posso representar a raiz de 18 como 3 raiz de 2. Conclusão que eu chego, o triângulo ele é isósceles. É isso que está aí no exercício na página 96. Agora é praticar. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Pratiquem, que na semana que vem faremos uma nova revisão. Um abraço.